Olá, que a paz de Deus esteja com todos. A você, muito também, um bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos assiste em diversas localidades, onde quer que você esteja, em diversas partes do nosso planeta Terra. Bom, antes de começarmos mais um vídeo, no vídeo anterior nós estivemos falando a respeito de uma pergunta: como orar para que Deus possa me ouvir? Estivemos falando a respeito e de acordo com as Sagradas Escrituras, a respeito desta pergunta, do quão e tão bom é ter certeza de que Deus ouve as nossas orações. Mas talvez, falando deste assunto, você se pergunte e fique uma certa dúvida. E se pergunte, afinal, mas será que Deus não escuta as nossas orações? É isso que você está querendo dizer? Então, para mais um vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de uma pergunta bastante semelhante. Hoje nós vamos aprender o porquê de que Deus não ouça nossos pedidos e orações. Então, nós vamos descobrir, de acordo com a palavra de Deus, o porquê. Então, se tem o porquê, então nós já sabemos que as situações que às vezes nós oramos e Deus não nos ouve. Talvez é bem estranho para você, mas verdadeiramente é isso que acontece com muitos de nós. E como falei no vídeo anterior, que a pergunta seguinte era... No vídeo anterior, a pergunta era como orar para que Deus possa me ouvir. Então nós aprendemos, falamos, você pode procurar aí no nosso canal. Desde já te convido a se inscrever, se você não for inscrito no nosso canal, e apertar, não deixa de apertar o sininho de notificações. Porque sendo assim, você apertando o sininho de notificações, você vai aí ter acesso aos próximos vídeos a serem gravados, ok? Então, no vídeo que já foi gravado, vídeo passado, primeiramente, na pergunta, como orar para que Deus possa me ouvir, nós estivemos aprendendo sobre a confissão, que devemos nos confessar a Deus. Também falamos a respeito dos pecados não confessados, que seriam como uma parede, como um bloqueio entre nós e Deus. E eu falei também que os pecados não confessados, eles seriam como uma divisão, como nos deixasse aí em divisão, como se que nós não tem acesso, não tem contato, melhor dizendo. Os pecados, eles nos fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Mas talvez você se pergunte, mas está escrito isso? Então, e agora
hoje, sim, nós vamos aprender, nós vamos ver de acordo com a Escritura Sagrada, para que não venha vocês aprender, eu também aprender, de uma forma de nosso próprio pensar, de nossa própria emoção, de nosso próprio imaginar. Então, que não seja nosso pensar, que não seja o nosso imaginar, e que nem seja muito menos a nossa emoção, mas que nós possamos aprender de nosso Pai, pedindo a Ele entendimento, sabedoria, para que possamos receber o dom concedido por Ele de compreender e entender qual é a boa vontade dEle e aprender as palavras das Sagradas Escrituras. Então, esse assunto foi um vídeo do vídeo anterior, do vídeo passado, você pode procurar aí no nosso canal. Então, já que descobrimos, de acordo com a palavra de Deus, que os pecados nos causam divisões e que possivelmente pode acontecer possibilidade de orarmos e nossas orações às vezes não serem ouvidas. Então hoje nós vamos entender, de acordo com a Sagrada Escritura, o porquê de que Deus não ouça os nossos pedidos e as nossas orações. Para início do vídeo, vamos começar a ler Isaías 59, versículo 1. Vamos orar, vamos ler aonde que está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Está falando em mão do Senhor que não está encolhida. Se não está encolhida, a mão do Senhor está aberta. Então, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Então nós estamos entendendo, de acordo com a palavra de Deus, que está escrito que o ouvido do Senhor não está com nenhum agravo, para que Ele não possa nos ouvir. Mas, então, talvez você se pergunte, mas você está dizendo que a possibilidade de que o Senhor não possa nos ouvir. Bom, agora nós vamos descobrir o porquê de que Deus não ouça nossos pedidos e nossas orações. Vamos dar continuidade. Isaías 59, do 1 até o 3º verso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades. Agora talvez você entenda, talvez não, você está bastante claro, você está a entender. Mas as vossas iniquidades fazem divisão. Então agora você está vendo juntamente comigo aquilo que eu estava falando anteriormente sobre divisão, que eu citei que seria como uma parede
os nossos pecados não confessados. Falei no vídeo anterior a respeito, eu dei o exemplo que seria como uma grande parede, um muro, que nós precisamos se confessar. E ao se confessar, falando disso no vídeo anterior, eu citei que é como se nós pegássemos uma grande marreta e lançássemos sobre este muro. Então, a marreta, simbolizando o que estava dizendo, digo que é a confissão e o nosso se sujeitar a Deus da seguinte forma e vontade de nosso próprio Pai. Portanto, continuando lendo, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, este é um vídeo que está sendo gravado, é bom que você assista o vídeo anterior, um vídeo que ficou a 1h30 mais ou menos, mas é assunto muito importante, muito bom, para que possamos entender bastante resumido. Então, estamos vendo aqui com nossos próprios olhar, com nossa própria visão carnal, e primeiramente agradecemos a Deus pela visão que o Senhor já tem nos concedido espiritual, e de entender qual seja a boa vontade que o Senhor requer de nós. Então, Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, que são as nossas iniquidades? São os nossos pecados, nossas maldades. Isso, com certeza, você que está nos assistir, você sabe o que é iniquidades. Então, essas iniquidades fazem divisão. Elas são a parede que eu estava falando, de acordo com a palavra de Deus, no vídeo passado. Elas são como um grande muro, as iniquidades, e elas encobrem. Portanto, eu citei muro porque se eu estou de lá, na minha frente tem muro, imagina que você vê o meu rosto, eu ponho a mão, você não vai ver o meu rosto. Então, portanto, as iniquidades são como uma parede que encobre as vossas iniquidades, elas se tornam aí como divisão entre nós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o quê? Encobre o rosto do Senhor, para que Ele vos não ouça. Então, junto às iniquidades, os nossos pecados, eles encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, para que vos não escute. Porque as vossas mãos nossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade.
Então, demos sempre nos graças a Deus, para que venhamos descobrir qual seja, que quer que seja, a boa vontade de nosso Deus. Portanto, estamos vendo que sim, o porquê de que Deus não ouça nossos pedidos. Então, se nós nos encontramos em estado de iniquidades, em estado de mãos sujas de sangue, em estados de lábios que falam falsamente, em estado de perversidade, se estamos falando mentira, se estamos desonestos uns com os outros, de acordo com a palavra de Deus, nossas orações é difícil de falar, e nem quero falar de mim mesmo. Jamais quero falar de mim mesmo. Mas, de acordo com a palavra de Deus, Deus não escuta. Ele não ouve porque Ele não quer. Não é porque Ele não quer nos escutar, mas por causa dos pecados que estamos praticando, que está como um bloqueio entre nosso Deus e nós. Então tudo isso, todos os pecados, eles nos causam esta divisão. E estando nós em leito de ofensa, de pecados, qualquer que seja, melhor dizendo, Deus não vai ouvir as nossas orações. E já, então, quanto a isso, estamos descobrindo que estamos nada mais, nada menos orando em vão. Só nós mesmos estamos escutando, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Ela não mente. Passa os céus, passa a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Portanto, não tem de que dizer que algo esteja contrário disso, porque a resposta para o porquê de que Deus não ouça meus pedidos, minhas orações, é muito resumido, é muito claro. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos praticar aquilo que estivemos falando no vídeo passado, sobre como orar e como se confessar primeiramente. Então, se você não assistiu o vídeo passado, procura o vídeo no nosso canal e assista. E não se esqueça de se inscrever. Portanto, mais um pouco, vamos ler, só para terminar, mais um pouco esta leitura, para finalizar. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas
as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouça. Vossos dedos de iniquidades, vossos lábios falam falsamente, e vossa língua pronuncia perversidade. Agora, nós vamos ler João, capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Então, sabemos que Deus não escuta aos que são pecadores. Mas talvez você se pergunte, mas Jesus Cristo morreu para salvar-nos dos nossos pecados exatamente? Porque Ele não escuta pecadores? Então nós entendemos, estamos vendo que estes pecadores são os quais têm prazer em pecar. Os quais não só cometem, mas consentem aos outros praticarem. Então, se temos consciência e temos certeza e o entendimento de algo que é e não praticamos, Deus não irá nos escutar, porque estamos tendo prazer no mal. Então, Deus não ouve a pecadores. Pecadores que porventura têm prazer e têm consciência de que são pecadores e que ainda consentem aos outros pecarem. Mas, se porventura somos pecadores, arrependemos-nos dos nossos pecados e nos convertemos a Deus, como falei no vídeo anterior, confessamos-nos, lancemos-nos todos do nosso nosso jugo, nossos fardos, elevemos-nos a Deus. Então, em nós não há pecados para a morte mais. Portanto, somos e temos preeminência de que não mais temos prazer em pecar. O que nos tende fazer pecados são às vezes falhas, desobediência. Todos nós somos falhos e desobedientes. Também lembrando que não devemos carregar isso como pretexto para não nos santificarmos. Sabemos que todos nós somos falhos e errantes, mas não devemos colocar isso e esquecer de que cada dia a palavra do Senhor pede para nos santificarmos. Sede santos. Então, vamos ler novamente João 9, 31, para que vejam, para que nós venhamos ver com nossos próprios olhos o que estou falando, se está citado nas Sagradas Escrituras. Vamos ler. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores,
Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, está escrito sobre fazer vontade, sobre temer, sobre temor. Então, se alguém tem temor, se alguém tende a fazer a vontade de Deus, a esse ele ouve. Porque não tem mais a parede, o muro, para impedir a nossa divisão entre nós e Deus. Então, essa parede, estou dizendo, é as iniquidades e os pecados. Então, eles já não são mais e já não causam mais divisão. Ou seja, temos nos arrependidos, temos temor, temos obediência de fazer a vontade de nosso Deus, então a estes ele ouve. Mas aos que, porventura, são pecadores e consentem em fazer, em praticar, não estão sempre pecando, estão sempre tendo prazer na mentira, estão sempre tendo prazer em gostar, em permanecer, etc. Digamos assim, em ficar cometendo a falsidade, a conduzir aos outros a derramamento de sangue. Então, diversas coisas você pode pensar juntamente com isso. Então, todos estes que se encontram neste quadro, de acordo com a palavra de Deus, vossas orações e nossas orações, se nos encontrarmos assim, são em vão. Elas não chegam e não são, nem são ouvidas por o nosso Deus. Mas, se dentre alguém, de acordo com a palavra de Deus, é pecador, pode ter derramado sangue, pode ter mentido, pode ter feito todo qualquer que seja o mal. Mas quando arrepende-se, quando na sua oração não mais quer aquilo para a sua vida, se arrepende do pecado e numa sua oração se sujeita a Deus, sim, com certeza, ao arrepender-se, ao se confessar, as vossas orações e nossas orações são com certeza chegadas e ouvidas diante de Deus. Portanto, vamos ler, só para terminar, João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Agora vamos ler Salmo 66:18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se há qualquer que seja a maldade, se qualquer que seja as transgressões, as iniquidades, os pecados
eu me atender a isso, eu me inclinar, melhor dizendo, eu me sujeitar a qualquer que seja a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Então, nós vemos nesse vídeo, estamos aprendendo juntamente, de acordo com a palavra de Deus. Agora vamos ver impedimentos, dentre esses quais nossas orações fiquem sem resposta. Você pode ver juntamente comigo pecados não confessados, que falei no vídeo anterior. Podemos ver Provérbios 28, 13, 14 e 9. Falta de fé. Não podemos orar sem fé, temos que ter fé. Podemos ver em Hebreus 11, versículo 1. Falta de perdão também, que falei no vídeo anterior também. Devemos, após se confessar, devemos soltar o jugo, os fardos, devemos descarregar todas as ataduras, devemos descarregar totalmente, popularmente falando, devemos tirar qualquer que sejam sacos pesados nas nossas costas. Isto são as nossas mágoas que carregamos de alguém que nos feriu. Então isso, falta de perdão, de perdoar alguém, isso possivelmente também um terceiro requisito e causa como impedimento para os nossos pedidos, nossas orações não serem ouvidas. Vamos ver outro também, que é a idolatria. Podemos ler em Ezequiel 14, queda de patrimônio também, 1 Pedro 3,7. E por último, não fazer o bem. Nós sabemos em Tiago 4,17, nós sabemos, não fazer o bem, nós temos aí, e estamos cometendo uma iniquidade, estamos cometendo pecado. Temos conhecimento e sabemos fazer o bem e não passamos, cometemos pecado. Portanto, esses 6 requisitos devemos guardar, devemos nos confessar, devemos ter fé, devemos perdoar para que o Senhor nos perdoe, devemos nos guardar de todo tipo de idolatria. Também, talvez venhamos a falar num próximo vídeo sobre o que é idolatrias. Para você que não sabe, peço que se mantenha inscrito e se inscreva se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Se inscreva, futuramente iremos gravar um vídeo a respeito de idolatria. Então esse foi um vídeo de hoje sobre o assunto, o porquê de que Deus não ouça nossos pedidos e nossas orações. Juntamente com o vídeo anterior, com o vídeo passado e este vídeo de hoje, juntamente descobrimos, temos certeza, então agora nós só vamos praticar. Portanto, que Deus te abençoe. Não deixe de apertar o sininho de notificações, não deixe de se inscrever. Nos diga de que cidade você está nos assistindo. Novamente, um grande abraço no coração de cada um de vocês, aos meus conhecidos que são